E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui à nossa disciplina, nossa logística reversa. Nós falamos no primeiro vídeo sobre alguns pontos os pontos introdutórios sobre a logística reversa e adentramos na parte da logística reversa do pós-venda, né? E a gente vai seguir aqui ainda com pós-venda, já falando sobre as categorias de fluxos. Os fluxos que são criados dentro desse sistema de logística reversa do pós-venda, ok? Então vocês já acompanham aqui na tela de vocês quais são esses fluxos e como eles ocorrem, quais são as possibilidades de fluxos, né? Eu mencionei algumas aí, tá? Tem algumas apenas, existem várias outras possibilidades de fluxos, tá? Mas em termos gerais nós temos esses. Na logística reversa de pós-venda, deixa eu só pegar aqui um lápis, pronto, só para acompanhar. Então a logística reversa de pós-venda, ela deve planejar, operar, controlar o fluxo de retorno dos produtos de pós-venda desenvolvidos por diversos motivos. Então essa é uma definição que foi até feita pelo Leite, né? E ela é bem difundida e é isso que ocorre, né? Esse planejamento, essa operação, esse controle do fluxo do retorno desses produtos ao ciclo, ok? Então, na imagem abaixo, nesse esquema abaixo aqui, esses motivos eles vão ser agrupados em categorias comerciais, de garantia e por substituição de equipamentos. Então, comerciais, garantia e qualidade e substituição de componentes. São os três pontos principais que nós colocamos aqui como modelo para verificar os fluxos, tá? dessas categorias dos bens de pós-venda. Aqui ocorre, a gente tem o mercado consumidor, tá? E depois do consumidor a gente tem o bem de pós-venda, após a realização da venda. Aí depois a gente vem para essas subdivisões de comerciais, bens de pós-vendas comerciais, garantia e qualidade e substituição de componentes, ok? Então vamos compreender um pouco mais esse fluxo, tá? Após a nossa venda, aquele bem se transforma, passa para uma nova categoria que ela é chamada de bens de pós-venda. Inicialmente eu tenho o bem que ainda está sendo fornecido. Depois que eu faço a venda, o que é que acontece? Aquele bem vai para ser categorizado dentro de um processo de logística reversa de bens de pós-venda. E esses bens de pós-vendas, eles podem ser comerciais, tá? Aí nos comerciais nós vamos ver daqui a pouco mais detalhado que existem duas subdivisões, que são divisões em comerciais contratuais e não contratuais. Quando eu venho depois dessa subdivisão dos bens contratuais e não contratuais, ele vai retornar ao ciclo de negócios, tá? Geralmente em um mercado primário de bens, certo? Então daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais essa relação dos contratuais, quais são os contratuais e quais são os não contratuais, tá? Uma outra subdivisão existente nesses bens de pós-venda são aqueles produtos que são determinados o seu retorno ao processo a partir da sua garantia ou qualidade que foi dada àquele produto, certo? Então, eu sou o vendedor, eu executo a venda e aquele produto tem determinado prazo determinado tempo de garantia, né? Então, eu tenho a validade dos produtos, tá? Quando eu perco a validade, passo da validade daquele produto, o que é que ele vai acontecer no ciclo de pós-venda? Ele vai para uma disposição final, simplesmente porque a validade dele, o tempo de validade, expirou, acabou, tá? Existem aqueles produtos também que eu garanto
qualidade, tá? Eu dou garantia, eu determino a qualidade dele, e muitas vezes eu preciso de fazer algum conserto ou reforma, tá? Em alguns desses componentes, por exemplo, tá? Do produto essencial. E dentro desse conserto e reforma, ele vai ser avaliado se o conserto ou a reforma é suficiente para dar uma nova valorização àquele produto. Caso não seja possível, nem conserto nem reforma solucione, ele vem para onde? Ele vem para desmanche ou reciclagem, certo? E caso seja possível um conserto, ele pode vir aqui para remanufatura, tá? De produtos, tá? Ocorre a remanufatura e depois da remanufatura, essa remanufatura eu coloco ele como mercado secundário de bens, tá? Quando a reforma ou conserto não são suficientes e ele vem para o desmanche e reciclagem, o que é que ocorre? Depois de desmanche ou reciclagem, ele vem para o mercado secundário de matérias-primas. Então, no lugar de eu pegar aquela matéria-prima originária e fazer esse produto intermediário, eu já vou pegar parte do produto lá do desmanche ou da reciclagem e vou utilizá-lo ali como uma nova matéria-prima, secundária, no mercado secundário, ok? A outra categoria que nós colocamos foi a substituição dos componentes, né? Então eu posso simplesmente fazer uma remanufatura de componentes daquele determinado produto, tá? Fiz a remanufatura e ele vem aqui para o mercado secundário de componentes, tá bom? Então assim, aqui são alguns dos fluxos, tá? Algumas das categorias de fluxos dos produtos dos bens de pós-venda, ok? Então acima ocorre um resumo das diversas categorias de retorno de bens de pós-venda utilizados na logística reversa. São algumas delas, tá? Então existem N processos, fluxos que podem ser vistos por cada tipo de material, cada tipo de produto de forma mais peculiar, ok? Como eu falei para vocês, eu disse que eu ia detalhar o que nós temos em destaque aqui, que são os bens de pós-vendas comerciais contratuais e não contratuais, tá? Nós vamos detalhar muito mais aqui eles, principalmente porque é o que mais ocorre no maior volume, né? E que também a gente consegue classificar e ter um entendimento mais fácil desses canais reversos, tá bom? Então, dando continuidade aqui, nós vamos para os retornos comerciais definidos como não contratuais. Por que não contratuais? Tá? Por que contratuais e por que não contratuais? Por que essas duas classificações? Então, os retornos contratuais e retornos não contratuais, destacados no esquema anterior, no esquema que eu mostrei para vocês, eles envolvem movimentos logísticos reversos de mercadorias que são devolvidas, tá? Devido a erros de expedição, excesso de estoque no canal de distribuição. Lembram lá no primeiro vídeo que foi que nós falamos? Nós falamos sobre o canal de distribuição e a utilização dessa mesma estrutura do canal de distribuição para fazer o retorno desse produto ao ciclo, né? Ao ciclo do negócio. Produtos em consignação, tá? Liquidação de estação, pontas de estoque, etc. Tá? Então nós vamos ver, por exemplo, que mercadorias devolvidas por erros de expedição, aí vai ser categorizado como não contratuais, geralmente, tá? Excesso de estoque no canal de distribuição, geralmente vai lá para não contratuais.
Em consignação aí já vai para contratuais, liquidação de estação, ponta de estoque, aí a gente vai ver as classificações aqui, tá bom? Então vamos detalhar um pouco agora os retornos comerciais não contratuais, tá bom? Não contratuais. Quando é que ocorrem os retornos comerciais não contratuais? Quando existem devoluções por algum erro do fornecedor em vendas diretas ao consumidor final. Alguns exemplos dessas vendas diretas: vendas que são realizadas na internet, vendas que são realizadas por catálogo ou até vendas que são realizadas no próprio varejo. Ocorreu algum erro, tá, do fornecedor que fez essa venda. De repente ele entregou um produto que não tinha sido aquele que o consumidor tinha comprado, né? Então houve um erro. Então o que é que vai acontecer? O consumidor final não vai querer aquele produto, tá? Então a loja, né? Quem fez a venda, a empresa que fez a venda, ela vai acionar o seu canal reverso para fazer com que essa estrutura de distribuição, tá, vá lá, pegue esse produto e retorne com esse produto ao ciclo do negócio. Essas ocorrências são retornos comerciais não contratuais, porque ninguém esperava esse erro, tá? Foi um acidente aí que ocorreu e ninguém esperava esse erro. Então não existe esse erro lá no contrato especificando que vai acontecer. Então é não contratual. Também quando existem reclamações do consumidor final em relação à qualidade, tá? Ou defeito encontrado no produto. Então quando você também faz a venda daquele produto, tá? A empresa realiza a venda, ela realiza a venda pressupondo que o produto está em condições satisfatórias de qualidade. Então é uma relação também que não é contratual. Você não vai vender um produto e já colocar lá a cláusula dizer que vai existir um defeito. Então aí você consegue classificar como não contratual. Então, neste caso, deve acontecer a substituição por um novo produto, né? E a coleta do produto defeituoso para a análise. Então, no canal de pós-venda é comum que a mesma estrutura que fez a distribuição, ela vai fazer a coleta e vai fazer o caminho reverso desse produto. Tá bom? Então, aqui nas não contratuais, o que é que vai acontecer? Pode acontecer erro do fornecedor, tá? Alguma relação de erro do fornecedor que enviou aquilo que não era desejado lá pelo consumidor final, tá? Produtos que apresentam defeito sem que o consumidor desejasse, né? Sem que o consumidor esperasse, nem o fornecedor também, né? Você vai ter essa relação do consumidor cada vez mais prejudicada aqui, né? Aí a forma estratégica que a empresa tem de manter o bom relacionamento com o cliente é fazer com que esse canal reverso consiga trazer esse produto de volta e entregar ao seu cliente o que ele realmente desejava. É isso? Então passamos dos não contratuais e agora nós vamos para os retornos comerciais contratuais, tá? Os contratuais. Os retornos comerciais contratuais ocorrem quando há um acordo prévio, tá? Existe um acordo prévio entre as empresas para a devolução de produtos do estoque, tá? Excessos de estoque, eles incorrem em quê? Em custos e perdas. Então, esses contratos preventivos visam aumentar o valor residual destes produtos e reduzir o custo de manutenção. Então, veja só. Digamos que eu seja, dentro da minha cadeia de suprimentos, tá? Eu seja o varejista. Tá? Vamos colocar aqui um exemplo de uma loja e eu seja o varejista. Então, vou pegar do meu fornecedor um certo volume de estoque, tá? E vou fazer as vendas para o consumidor final.
tá? E digamos que nesse estoque que eu solicitei, tá, ocorreu um excesso, tá? Eu imaginava vender muito mais, tá? Naquele período, peguei X estoque, mas aí eu já fiz um contrato com o meu fornecedor, de que caso eu não consiga vender tudo aquilo, ele vai recolher aqueles produtos e vai colocar novamente no ciclo lá, reintegrá-lo no ciclo do negócio. Então, isso é uma relação contratual. Eu já tenho um contrato firmado com esse fornecedor de que o excesso de estoque ele vai recolher. Então, é uma relação já contratual, tá? Uma comercial contratual, ok? Eu coloquei exemplo aqui, então vamos lá. Ocorre, por exemplo, em venda de produtos em consignação, na qual a mercadoria é excedente tem retorno programado em contrato, que foi o exemplo que eu dei, tá? E também ocorre em retorno para ajustes no canal. Os produtos devolvidos são revalorizados e enviados para o mercado secundário, como os outlets, ponta de estoque, né? Ou em poucos casos voltam ao mercado de origem. É muito comum, pessoal, hoje as grandes marcas criarem até shop center, né, de outlet, né? Eles mandam inicialmente toda a sua grife ali, toda a sua grife daquele momento, tá? Para ser vendida nos shop centers, né? E quando passa aquela estação, quando passa aquele período de venda da moda, né, daquele período, ocorra que aquele excesso ele já tem uma programação de destinar aquele excesso de estoque para outras lojas como os outlets, né, ou vendas em ponta de estoque. Aí aqui a gente já pode também configurar como um mercado secundário, porque quando eu chego lá no outlet, o que é que tem? Eu tenho preços mais em contas, né? Então é como se eu já estivesse vendendo para um público diferenciado e não aquele meu primeiro público que comprou a minha grife ali assim que eu fiz o lançamento da moda daquele período, da estação lá do ano. É isso? Tá bom? Então é bem comum isso agora, essa criação, tá? Desses outlets. Então a diferença aqui, eu ainda mantenho o consumidor, a relação com o consumidor, só que o consumidor ele já fica mais satisfeito aqui, por quê? Porque eu já tinha uma definição, né, feita de que faria o recolhimento, já era uma relação contratual, ok? Então vou falar agora sobre os destinos mais comuns das mercadorias, dos produtos no pós-venda, tá? Na logística de pós-venda. Então, algumas vezes não compensa retornar o produto que não apresenta condições de reutilização ao longo da cadeia. Então vão ter aqueles produtos que realmente que não compensa fazer essa reutilização. Os destinos mais comuns eles são apresentados a seguir, tá? Foram uma classificação que foi feita aqui pelo Leite, tá? Venda no mercado secundário, venda no mercado primário, desculpa. Os produtos de retorno devido a ajuste de estoque nos canais de distribuição diretos normalmente possuem condições gerais de reenvio ao mercado primário, ou seja, o mercado original, com a marca do fabricante e por meio de redistribuição. Então existem possibilidades também de ocorrer uma redistribuição, uma simples redistribuição de estoque, tá? Daquele estoque, se aquele, como eu dei o exemplo de grife, né? Se aquela grife, por exemplo, ainda tiver naquele período de estação, ela pode pegar e não levar lá para o outlet. Ela pode simplesmente pegar e fazer uma redistribuição entre as outras lojas ainda com o mercado primário, tá? Então ainda existem essas possibilidades também da manutenção da venda no mercado primário. Existe outro caminho que são as reparações e consertos
né? No caso de exigência de natureza, os produtos de retorno serão destinados às reparações necessárias e poderão ser comercializados no mercado primário ou mais frequentemente no secundário. Dependendo do reparo, dependendo do conserto que se necessite naquele produto, dependendo do tipo de produto também, esse mesmo produto ele pode continuar a ser vendido no primário, mas geralmente, tá, ele vai para o mercado secundário, é o mais comum. Tá? Depois que ele passa por reparos e consertos, é mais comum que ele vá para o mercado secundário. Tem uma outra possibilidade de destino que é a doação, né? A doação, ela normalmente é o destino de produtos que são retornados quando existe interesse de fixação da imagem por parte do fabricante e, em geral, é associada a produtos com certo grau de obsolescência. Então, existe também essa possibilidade de trilhar esse caminho aí da doação. Ok? Outra possibilidade, outro caminho é o que? O desmanche, tá? O destino de desmanche ocorre quando o bem retornado apresenta-se sem condições de funcionamento para a utilidade de projeto e existe valor para o uso em seus componentes. E o que é essa utilidade de projeto? É aquela utilidade essencial do aparelho, do produto como um todo, né? Então, aquele conjunto de peças, componentes de peças que tem ali, aquele grupo, ele não consegue dar o funcionamento ideal daquele produto, tá? Mas partes daquele produto existe a possibilidade dele funcionar caso ele vá fazer parte de outro grupo de acessórios, né? Caso ele vá compor um outro produto, ok? Então é essa a classificação aqui do desmanche. Eu faço o desmanche para aproveitar algumas peças do produto que foi desmanchado. Remanufatura, tá? Remanufatura. Manufatura a gente vai encontrar aqui no pós-venda e vai encontrar também lá no pós-consumo, né? O processo de remanufatura ocorre quando os componentes do desmanche de bens retornados apresentam defeitos e devem ser refeitos para encaminhamento ao mercado secundário. Então veja só, muitas vezes aqui no desmanche eu faço o desmanche, aquela peça X não está 100%, tá? Mas um pequeno reparo, uma pequena remanufatura coloca ele novamente em estado de uso. E geralmente é destinado para um mercado que a gente chama de mercado secundário. Ok? Reciclagem industrial também é uma possibilidade. Então, da mesma maneira que os produtos de pós-consumo, tanto o subconjunto quanto as partes da estrutura dos bens são comercializados com empresas especializadas na reciclagem dos materiais constituintes destes produtos. Tá? Então, o que é que ocorre? Ocorre o desmanche, né? A reciclagem industrial, e esse desmanche ele é para pegar a parte integrante da matéria-prima. Então, ele não está preocupado com o uso essencial daquele produto. Ele está preocupado com a matéria-prima que tem naquele produto, seja o plástico, tá? Seja o aço. Então ele está preocupado com a estrutura física daquele produto, tá? Para se validar, ok? E eu tenho também a disposição final, né? Então, não havendo outra solução, nenhuma dessas mencionadas acima, aí eu venho para disposição final. Não havendo outra solução para agregar valor de qualquer natureza ao produto retornado, ou às suas partes, ou aos materiais, tá? Eles são destinados a aterros sanitários ou são direcionados para incineração,
dependendo das peculiaridades de cada região, de cada país, ok? Então, pessoal, já chegamos também em mais de 20 minutos, tá, desse vídeo. Então, para não ficar longo, eu vou encerrar o vídeo aqui. E a gente ainda deve ter mais 2 vídeos, tá, da parte de pós-venda. Então, vocês esperam aí que a gente volta, assistam os próximos vídeos, tá bom? Então, valeu, pessoal, um abraço.